Olá pessoal, tudo bem? Aqui está falando Enéas Campos, é um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, ative o sininho, né, para as notificações e tenho certeza que você será muito abençoado com tudo aquilo que nós colocaremos aqui no canal. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a história de José. A história de José é uma história muito conhecida, né? Tenho certeza que você já ouviu tantas vezes, né? Mas o José, que se tornou governador do Egito, ou como ele é conhecido, José do Egito, né? Vamos lá. A história de José, né, ela ficou conhecida por um dos filhos de Jacó. Com certeza esse José, ele foi um dos personagens bíblicos mais notáveis, né, que nós podemos ver ao longo das escrituras sagradas. E a história, né, ou a biografia de José, ela traz a nós muitas curiosidades, né, dentre as pessoas e dentro de tudo aquilo que a Bíblia relata sobre José. Eu quero falar rapidamente com você aqui, nesse resumo, para que nós também possamos refletir e aprender com a vida de José. Quem foi José do Egito? José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro filho com sua esposa que ele mais amava, Raquel. Esse relato ele se encontra lá no capítulo 30 do livro de Gênesis, que ele descreve essa disputa entre Raquel e Lia, né, e as duas esposas brigando para dar filhos a Jacó. Vemos que Lia já havia, né, conseguido esse feito, mas Raquel, no entanto, ela era estéril, né, ela sofria, ela não conseguia gerar do seu próprio ventre o filho a Jacó. Mas o texto vai dizer que lá no capítulo 30, nos versos 22 e 23, como você pode observar aí no slide, que Deus ele se lembrou de Raquel. Deus ele se lembrou de Raquel e ele a tornou fértil, né, e ela deu à luz então a José e logo em seguida a Benjamim. O nome de José, que vem do hebraico Yosef, né, que significa que ele, Deus, né, acrescente filhos, né, ou que possa ele acrescentar, né. Tal significado ele fica esclarecido lá no capítulo 30 de Gênesis, né, e popularmente José, esse filho de Jacó, como eu já havia dito, que ele ficou conhecido como José do Egito, por toda a sua trajetória, por tudo aquilo que ele viveu na sua história. É claro que essa designação, né, ela vai dar por conta de tudo aquilo que Deus fez com ele, o período em que ele esteve ali entre os egípcios. José nasceu em Padã Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã, e nessa época o patriarca Jacó ele tinha cerca de 90 anos de idade, né? E o período histórico, tá, é uma ideia mais provável em que José viveu, ele tenha sido no período dos faraós Ixo, né, entre o período de 1720 a 1570 a.C. Então nós temos aqui um contexto, né, para que houvesse o nascimento de José. Nós vemos que houve sim um trabalho, houve sim a mão de Deus para que viesse José à vida, né, ter aí Jacó, o seu filho, juntamente com Raquel, e esse José ele fosse tão importante para a história do povo hebreu, para a história do povo de Israel. A história de José, ele acaba se tornando um dos filhos prediletos de Jacó, né, porque a Bíblia relata que foi um filho que ele gerou na sua velhice, e Jacó ele começa a favorecer a José, né, com presentes, e o presente que acaba desencadeando todo o processo maior de ciúmes dos irmãos. Ele se encontra lá em Gênesis 37, quando José ele ganha de Jacó uma túnica de 12 cores, e isso demonstrando esse carinho, né, de certa forma para os outros irmãos. José estava ali sendo tratado como predileto. E outro fato também que exemplifica essa condição de filho predileto, né, dentro do episódio bíblico, é quando Jacó ele tem ali um reencontro com Esaú, né, e nessa ocasião José e Raquel eles são colocados em um lugar mais seguro da comitiva para que não acontecesse nada com a vida deles. A túnica, né, que ele recebe, alguns argumentam que talvez fosse um presente, tá, de que Jacó ele pretendia fazer de José o seu herdeiro.
tá? Isso são argumentos, né? São hipóteses. Porém, nós não temos base sólida para considerar essa hipótese a esse ponto. José então começa a ter sonhos, né? E dentro desses primeiros sonhos que ele tem, ele começa a compartilhar isso lá dentro, lá com seus irmãos, ali em Gênesis 37, você vai ver a narrativa bíblica que ele fala que ele tem um sonho, e no primeiro sonho a família se curvava diante dele, né? E depois, mais à frente também, você vai entender que há o cumprimento desses sonhos, né? Quando José ele já está lá no Egito e a sua família desce, os seus irmãos descem lá para comprar alimentos, e realmente eles têm que se curvar diante de José para que se cumprisse tudo isso que foi estipulado através desses sonhos. Lembrando que o primeiro sonho é o sonho que se trata dos molhos ou feixes de trigo, né, que se curvam diante do feixe de José. E o segundo sonho é que o sol e a lua e as estrelas também, elas se curvavam diante de José. E por causa desses sonhos, né, os seus irmãos começam a fazer brincadeiras, fazer piadas, chamá-lo de sonhador, chamá-lo, né, de nomes que não eram, né, não eram de certa forma, vamos colocar aqui de uma forma bem simplificada, uma tratativa legal entre irmãos, né, fazendo piada entre irmãos. E um dia, os seus irmãos no campo, seu pai Jacó envia José para encontrar os seus irmãos e verificar como que estava ali o rebanho, levar alimento a eles. E os seus irmãos, movidos por ciúme, quando observam que José está chegando, eles já começam ali a arquitetar um plano, a ponto de que querem dar cabo à vida de José, né? Isso vai partir ali, mas Rúben, de certa forma, ele tenta impedir. Mas mais adiante, você vai ver ali no capítulo 37, que os seus irmãos o pegam, lançam ele dentro de uma cova, e durante o período em que ele fica ali, quando no caminho está passando uma caravana de ismaelita, né, midianitas, eles têm a ideia de vendê-lo como escravo, né? E quando essa comitiva chega, eles o vendem ali por 20 moedas de prata, você sabe bem, pegam a sua túnica, rasgam, mancham com sangue e chegam ao seu pai dizendo que José havia sido morto por um animal feroz. Quando José ele se estabelece no Egito, ele é comprado por Potifar e ele começa ali a trabalhar na casa de Potifar. E Potifar percebe que José ele tinha um diferencial em relação aos outros escravos, né? José ele era uma pessoa que possuía uma inteligência, uma capacidade, né, superior. E Potifar o coloca ali como supervisor em toda a sua casa. E a palavra de Deus diz que tudo quanto José fazia prosperava dentro da casa de Potifar. Mas a história narra também que a mulher de Potifar, ela começa a se interessar por José e tenta seduzi-lo. Mas José ele não se entrega, ele não se rende à tentação da carne, porque ele tinha convicção e sabia muito bem daquilo o que Deus representava para ele, e ele sabia também que o Deus dos seus pais era um Deus ao qual cuidava e zelava pela vida dele. E a história vai dizer que José a rejeita e ele sai correndo, então ela fica com uma peça da sua roupa nas mãos, e ela grita e chama os soldados e dizendo que acusa o José de ter tentado algo contra ela. Aí você sabe muito bem que Potifar ele acredita, pede para que José seja lançado na prisão. Após José estar na prisão, ele começa ali também a viver, né, em um local que era hostil, mas nós entendemos que por ter propósitos de Deus estabelecidos em sua vida, ele também foi abençoado até na prisão, né? Você vê que onde José estava, aquele lugar era próspero, aquele lugar era abençoado, porque José ele tinha um propósito, né, sobre sua vida, da mesma forma que cada um de nós temos um propósito em nossa vida, né? Ele conheceu ali os funcionários daquela prisão, conheceu ali o padeiro, conheceu o copeiro, ambos têm um sonho. Na mesma noite, José ele traz a interpretação desses sonhos, né? E vale ressaltar, né, que dentro da cultura oriental daquela época eram considerados presságios, né? Eram encarados com muita seriedade a importância né, para as pessoas. Então, quando se tinha um sonho, as pessoas ficavam muito preocupadas, porque elas entendiam que era um sinal dos deuses para elas, né? E o copeiro ele tem o sonho
da videira com 3 ramos que brota, floresce, deu uvas e espremeu na taça de Faraó, entregou a ele. E José lhe traz o sonho, ali o seu significado, que dentro de 3 dias ele seria tirado da prisão e retornaria à sua posição a qual ele pertencia, de copeiro. E após interpretar esse sonho, ele fala ao copeiro que quando estivesse diante de Faraó, o lembrasse dele, para que também ele pudesse ser liberto daquela prisão, como relata Gênesis capítulo 40. E o padeiro também, por sua vez, né, ele sonhou, sobre a sua cabeça haviam 3 cestos, e o cesto havia tipos de pães doce que Faraó gostava, porém as aves comiam da cesta que estava sobre a sua cabeça. E José traz a interpretação desse sonho também, dizendo que o sonho era que em 3 dias Faraó tiraria a cabeça do padeiro, pendurar essa cabeça em uma árvore, e as aves elas comeriam essa cabeça. E esse sonho também ele se cumpre conforme a interpretação de José. Passando-se o tempo, estamos aqui já em Gênesis 41, 2 anos após a saída da interpretação do sonho, né, tanto do padeiro quanto do copeiro, Faraó ele tem um sonho. Ele chama os seus magos, seus conselheiros, as pessoas que poderiam ali lhe dar uma interpretação, mas não havia ninguém capaz de interpretar aquele sonho. E aí o texto vai dizer que foi aí então, né, que o copeiro se lembrou de José. Após 2 anos que José teve a interpretação, e friso mais uma vez aqui que quando o copeiro estava retornando, José disse: olha, lembre-se de mim quando estiver diante de Faraó. Então às vezes você ficar esquecido, às vezes as pessoas não lembrarem de você, é que talvez ainda não seja o momento certo para que Deus ele coloque você em cena, para que Deus coloque o seu nome em evidência, tá? Creia que no momento certo, Deus ele vai colocar o seu nome à tona para a glória do nome do Senhor. José é chamado, se apresenta diante de Faraó, e Faraó então lhe conta os sonhos, né? E esse primeiro sonho ele vai tratar aí a questão que ele estava à beira do rio Nilo, 7 vacas gordas começam a pastar, logo depois vem as 7 vacas magras que começam a comer essas vacas gordas, e mesmo após terem comidos, elas continuam magras, né? E no segundo sonho ele também tem a questão das 7 espigas de cereal que estavam boas, cresciam ali no campo, e depois as 7 espigas secas e ruins que engoliam essas espigas boas. José traz a interpretação dos sonhos, na verdade que ambos os sonhos eram um só, e esse sonho correspondia àquilo que Deus iria fazer sobre a terra do Egito durante 7 anos, muita fartura, e depois haveriam também 7 anos de muita fome, né? Uma fome severa com que fariam com que tudo aquilo que houve de fartura fosse esquecido. E além de dar essa interpretação, José ele passa a Faraó, mediante aquilo que Deus o concedeu, um plano de ação, né? Uma maneira como lidar com a crise. E Deus ele em todo tempo ele é especialista em passar a nós, pessoas que servem a Ele, tantas estratégias para lidarmos em momentos de crise. Às vezes nós ficamos perturbados, conturbados, achando que não seremos capazes, achamos que não conseguiremos, mas Deus ele nos dá estratégias para que nós consigamos ter direção em momentos de crise. E foi aí o que aconteceu, né? A fim de que quando conseguisse superar esses 7 anos de fartura, também conseguissem superar esses 7 anos de crise. E aí acontece que Faraó olha e acha graça, né, na vida de José, e coloca ele como o segundo homem do Egito, abaixo apenas dele, Faraó, como está lá em Gênesis 41, capítulo 41. Então, essa função que José começa a ocupar ali no Oriente Antigo era como se fosse um vizir, né? Tratava-se do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, tá? Como, por exemplo, encarregado do tesouro, da justiça, da execução e supervisão dos decretos reais. Então, abaixo de Faraó era José e pronto, não tinha mais ninguém. José orientava, José delegava, José assinava, decretava, tudo isso com a autorização do rei. Após ser colocado no cargo de governador, José ele recebe ali um nome egípcio, né, Zafenat-Paneia, e isso está ali em Gênesis 41, se casa com Asenate, que era filha do sacerdote On, e José e Asenate têm 2 filhos, Manassés e Efraim. E mais tarde os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó na distribuição das 12 tribos, que você vai encontrar lá dentro da distribuição das 12 tribos, a tribos de Manassés e Efraim. Esse então José, após ter o poder, ele tem
ali um reencontro com os seus irmãos, né, e logo após com seu pai, devido à fome que a cercou todo o entorno, e a fama do Egito ela crescia, porque devido a esse plano, o povo tinha provisão, o Egito tinha provisão, e as pessoas começaram a ir até o Egito em busca de socorro. No primeiro instante, você bem sabe a história, vai ali os irmãos de José, José os reconhece, mas eles não o reconhecem, e mais tarde, porém, alguns testes por parte de José para com seus irmãos, e ele faz todo esse processo, e após isso ele se revela aos seus irmãos, e ali conta que foi um momento carregado de emoção, um momento de perdão, um momento onde foram vidas tratadas, e Deus também, ele quer isso para as nossas vidas. Talvez você foi traído, talvez você foi abandonado, talvez você foi aparentemente esquecido, mas talvez tudo isso seja um propósito de Deus na sua vida para estabelecer um plano maior, porque você parte da trajetória da história de José, você vai entender que tudo isso foi um processo, você vê que o povo de Israel, a partir desse momento de José ali no Egito, foi que se tornou uma grande nação, um povo populoso, e o governador, revelando ali a sua identidade aos seus irmãos, ele também traz o seu pai, ele traz a sua família todos para o Egito. O faraó apoia essa decisão, como você vê lá em Gênesis 47, e quando Jacó ele morre, vai dizer que José cuidou de todos os preparativos do seu sepultamento, zelou, mandou que ele fosse embalsamado, segundo o costume egípcio, sepultou ele em Canaã, conforme era o seu desejo, como está lá em Gênesis número 50. No fim de sua vida, José, após a sua longa história, ele mesmo entende que tudo isso havia sido um plano de Deus, e que através da sua vida Israel ela seria preservada, ou Israel ela foi preservada, E José ele viveu o resto dos seus dias no Egito, ele alcançou a terceira geração dos filhos de Efraim e morreu com 110 anos de idade. Antes de morrer, José ele lembra a promessa que Deus havia feito aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, e de que esse povo herdaria a terra prometida. Você está vendo? Deus ele trabalha de uma forma para que os propósitos dele se cumpram. Ele pediu, então, José para que quando Deus o tirasse ali, ele fosse também levado com ele. Quando o povo de Deus fosse herdar a terra prometida, olha que interessante, José falou assim: eu quero que os meus restos mortais também sejam levados por vocês. Assim morreu José, confiando na promessa do Senhor. E mais tarde a história vai narrar que Moisés, ele lembra-se desse desejo, e na saída do Egito eles retiram ali os ossos de José, como está registrado no livro do Êxodo, aí, capítulo 13, verso 19. E José ele foi sepultado em Siquém, em um pedaço de terra que seu pai Jacó havia comprado. É interessante que quando nós olhamos essa história, nós entendemos que os feitos de Deus, eles vão além dos nossos planos. E eu quero dizer a você nesse momento que essa história de José, ela sirva para você de exemplo, ela sirva para você de modelo, ela sirva a você como inspiração para que você vise os planos de Deus para a sua vida. Mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja distante da sua família, mesmo que você esteja distante dos seus amigos, saiba que Deus, ele está ao seu lado. Ele olha por você e no momento certo, ele vai levantar a sua vida, ele vai levantar o seu nome, vai te colocar em evidência para que o propósito dele cumpra em sua vida. Obrigado a você, que Deus em Cristo vos abençoe, fique com Deus e um abraço em nome de Jesus.